começando mais um podcast aqui, último dia aqui de SolarZ Summit. Estamos em São Paulo, SolarZ Talks, parceria com Solar TV. E aqui do meu lado, Hugo. E aí, Hugão, como é que você tá? Tudo tranquilo? Junto. Graças firme a forte? Deus. Firme e forte. Então tá bom, vamos falar da Vende em Phase. Vamos falar aqui com o pessoal que tá na ponta aqui no mercado aqui e tá fazendo esse mercado acontecer aqui com energia limpa e renovável. Então sejam bem-vindos, André e o nosso amigo aqui que vai começar a falar com a gente primeiro aqui. Tudo bem, meu xará? Bom? Ricardo. Ricardo, meu xará. Então, de Ricardo para Ricardo, conta pra gente como que tá esse ano aqui. Já estamos aqui em março, né? E é um ano, eu falo de separar quem tá fazendo a coisa certa e quem vinha fazendo, tirando pedido e fazendo qualquer coisa aí no solar de qualquer jeito. Eu acho que agora quem realmente quer trabalhar, quer fazer a virada de chave, vai ficar no mercado que vai ser muito interessante. Sim. Você pensa igual? Com certeza. Inclusive a gente Puxa só o microfone um pouquinho. Inclusive a gente já está se deparando com algumas situações como essa que você mencionou, de situações de projetos que foram mal pensados, mal elaborados, mal entregues, e a gente chega agora até para trazer novas tecnologias, novos pensamentos de como desenvolver o projeto, né? Então a gente percebeu bem isso. É um nicho que a gente está vendo que está trazendo de volta, né, essa confiança do mercado depois daquele momento de mudança de lei 14.300, né, que trouxe aí um impacto no mercado. O pessoal trabalhou talvez de forma um pouco contra, querendo acelerar novos projetos por conta de evitar a mudança da legislação. Acho que isso trouxe uma desaceleração no ano passado, mas isso acho que o pessoal já se conscientizou que ainda é, sem dúvida, um bom negócio, um bom mercado, um bom investimento, você ter a sua própria geração. Então, legal. André, quando a gente olha para esse cenário, né, o mercado de energia, os consumidores só vão crescer o seu consumo, né? O consumo médio por pessoa só tende a crescer. Exato. Né? Então, e aí entra outros fatores no jogo, a eletromobilidade, o armazenamento, que vai dar um suporte muito interessante para a energia renovável, né? Então a gente olha uma questão que envolve quem fez projeto e não está dando uma continuidade para esses clientes. A gente fala que esse cliente vira meio que abandonado no mercado. Você já recebeu ligação de abandonados no mercado? Sim, é o que nós normalmente chamamos de órfão de desintegrador, né? Então é comum, na nossa região, sou da região de Campinas, atendo todo o estado, e algumas empresas abandonaram, algumas empresas não existem mais, inclusive, né? O mercado foi filtrando, na verdade. E infelizmente está sendo comum o abandono e comum, como foi falado no começo, o sistema não está adequado, seja a demanda do cliente, ou seja, o mínimo que é a norma, né? Bom, cada vez mais competitivo o mercado, mas existe um caminho diferenciado para quem se qualifica? Sem sombra de dúvida. Eu acho que a qualificação nesse mercado é fundamental. Você está preparado, conhecendo as diversas tecnologias, o ecossistema de uma forma geral, né? Sei. Hoje envolvendo a questão de storage, de baterias, parte de geração, né? São dois pesos aí, né? São dois pesos. A tecnologia mais uma mão de obra, uma empresa qualificada que sabe o que está fazendo. Sem sombra de Porque dúvida. senão, né, Hugo, quando a gente fala assim, vamos falar de Enphase. Enphase é uma marca respeitada, com tecnologia de eletrônica de potência a nível de modo, é isso? E aí quando você olha para a tecnologia, você fala assim, tá, mas não adianta só o cara ter acesso à melhor tecnologia ou tecnologias boas, mas também não sabe como colocar isso da melhor maneira possível lá no cliente. O que você acha sobre isso, Hugo? Bem, é um assunto para a gente falar de podcast o dia inteiro, né? Eu acho que é muito interessante nós entrarmos e batermos muito nessa tecla, que eu já venho falando disso há um bom tempo, né? De onde o mercado fotovoltaico brasileiro começou, até onde nós chegamos, né? E o que será daqui para frente. Legal. Normalmente nós copiamos aquilo que tem lá fora, né? Então, o que nós temos em um mercado com baixa barreira de entrada, né? Não adianta o produto ser muito bom, mesmo tendo vários entraves mecânicos e eletrônicos para o cara não fazer coisa errada, né? Que a gente chama de
for dummies, né? Você conectar de forma que seja propício a ter menos erros, se você não busca se capacitar o máximo possível. E tem muita gente que acha que se capacitar é só fazer curso, né? Estar em eventos, né, do SolarZ e outros eventos que buscam ter essa troca de experiência de vários players do setor, não só fabricante, distribuidor e integrador, né? Porque aqui nós temos 2 perfis distintos, 4 na verdade, né? E como nós fomos mudando, né? Como que o Ricardo trabalhava há 2 anos atrás, como que ele trabalha hoje? Como que o André começou no fotovoltaico? Como que o Ricardo começou? Como o Hugo começou? Exatamente. Né? Então, se nós mudamos, quem dirá o consumo do cliente? Exato. Então, eu vou dar um passo atrás para a gente dar 2, 3 para frente, né? A questão de armazenamento. Eu acho que o mais importante ainda hoje é leitura de consumo. Hoje é o mais importante. Por quê? Bora lá. Todo mundo começou com um fotovoltaico apenas gerando, não monitorando o consumo. Para eu trabalhar com um sistema de baterias condizente com a necessidade do cliente, eu preciso entender a curva de carga do meu cliente. E no on-grid, pouco me importa a curva de carga. Porque se o fotovoltaico não suprir, a rede supre. Sim. Né? E eu falo porque eu sempre bato nessa tecla dos sistemas que tem lá fora. Sistemas de 2008, o cara monitorando o consumo em 2015. De 2015 até 2020 ele teve um lastro de consumo. Em cima desse lastro ele conseguiu desenvolver um projeto para bateria em cima do consumo dele. Então nós vamos caminhar para isso, porque todo mundo aumenta o consumo. Porque o ser humano é acostumado a se acomodar com o conforto. Todo mundo gosta de coisa boa. Exato. Todo mundo gosta de estar numa cadeira melhor. Todo mundo quer ter um telefone melhor, uma roupa melhor. Não quer dizer que isso é soberbo, não é isso. Mas nós trabalhamos e buscamos ter uma qualidade de vida melhor. Então se você tem um ar hoje, você vai ter 2. Depois você começa a pagar uma taxa mínima, você vai colocar 3. Exato. Você Vai deixar mais luzes acesas. Você não deixava... Antes você chegava em casa, por exemplo, eu fui criado a sair do quarto, desligar a luz. Né? A luz que você apaga, seu pai não paga. Meu pai falava. Né? Então, eu tô em casa, minha esposa, que eu chego agora em casa, Manaus, tudo aceso, eu vou saindo desligando, mesmo tendo fotovoltaico. Por quê? Porque eu fui criado assim. Sim. Né? Então, o meio vai transformando o nosso caráter. Só que aí passa um mês, passa outro, eu tô pagando a taxa mínima, deixa ligado. Não, e outra coisa também, é questão de segurança, né? Quando você fala uma casa, quando você coloca o perímetro iluminado, quando você traz você também não é só uma questão, é uma questão que você, normalmente, se você pegar uma casa na época que você era criança, quantas tomadas tinha dentro de uma casa? Hoje tudo passa por carregamento. Você tem o seu celular que precisa ser carregado, você tem o seu relógio que precisa ser carregado, aí você também daqui a pouco tá com a garagem que talvez vai ter 2 carros que tem que carregar. Então tudo vai passar por uma eletrificação e uma intensificação, né, da necessidade humana por eletricidade. E aí você fala, poxa, então tudo bem, posso consumir a mais, mas como que eu preparo esse consumidor para isso? Olha como eu tenho que evoluir na questão de entendimento de consumo, entendimento de mercado, para falar assim, como que minha empresa vai estar oferecendo amanhã produtos recorrentes para esse cliente. Quando você começou no solar, você fala, beleza, vendi para esse cliente aqui, não quero mais nem saber dele, ele vai mexer a paciência. Como que eu... Agora não, se você é uma empresa inteligente, você fala assim, peraí, eu preciso entender que esse cliente ele tem que voltar aqui, eu tenho que prestar mais uma continuidade de trabalho. Manter a base, né? Dá para fazer isso de uma forma diferente hoje? Eu acho que principalmente considerando a questão da bateria, como algo que você planta hoje, né, uma semente ali para um cliente que está implementando um sistema novo, para que no futuro ele possa ter a parte de recarregamento veicular, armazenamento, né? Pensando até num sistema híbrido e off-grid também. Então, é possível você já começar a deixar esse ecossistema tudo fechado na cabeça do cliente para, de tempos em tempos, quando você for identificando o momento mais adequado e trazendo a recorrência desse cliente para... Ricardinho, entrando nesse ponto, né? Nós estamos falando aqui com integradores, né? Com pessoas do setor, né, que prestam um serviço de consultoria
energética e estão buscando constantemente um aprimoramento. Sim. Se a gente for buscar nos distribuidores e nos fabricantes, colocando a Enphase junto, né? Como que o mercado nosso é tão volátil? Bora lá. Falando sobre São Paulo agora, né? Normalmente, quando você trabalha com importação, com fabricação e importação, você tem um gap aí de 3 meses desde quando você comprou até chegar, né? Quantos apagões nós tivemos aqui em São Paulo? Sim. Pelo menos 2, né? Não, vários. Na verdade, se for pegar, sequências. se for pegar a nível Brasil, teve um estudo semana passada que o Brasil passou pelo menos 10 horas consecutivas de apagão. São Paulo, capital, teve 3, 4, 5 dias, né? Foi. O que antes não era necessidade se tornou necessidade. Isso em semanas. Né? Quem tinha no estoque acabou. Né? Então, colocando a própria Enphase aqui. Poxa, se eu tivesse aqui, eu poderia vender. Mas a nossa leitura era o quê? Não, o mercado está caminhando para isso aqui. Pelo laço histórico, dá para fazer isso assim. Então, se isso é tão volátil, quem dirá você com o seu cliente final para poder vender lá na frente? E aí que a gente entra no grande gargalo da venda de sistemas fotovoltaicos e prestação de serviço desse setor. É querer medir o cliente com o seu bolso. Exatamente. Porque veja bem, ó, essa é uma reflexão importante que a rede antiga, vamos dizer assim, a nossa rede, ela é uma rede muito antiga. E a gente vai caminhar para uma sequência de acontecimentos onde a rede ela não está acompanhando a evolução do setor elétrico. Então, se a gente vai transformar o setor elétrico, a rede pode ser um grande problema. Quando a gente traz uma visão que o cliente não tinha, tá, mas para que eu vou precisar disso aqui? Tá, aí agora vamos lá. Quem sofreu e perdeu o estoque de um bar? Sim. Quem sofreu e perdeu um estoque de vacina? E aí você vai brigar com a concessionária, você vai não sei o que, vai demorar isso. Mas se você tivesse uma solução com armazenamento inteligente, onde você produz sua energia ou só controla essa energia ali localmente, olha quanta oportunidade vai surgir aí. Sim. Até para fechar a conta, né? Exatamente. Não, e é tão louco, porque olha, como é importante nós sempre trocarmos figurinhas, né? Eu acho que no nosso setor nós só temos parceiros, né? Independente de qual bandeira que ele defende, nós só temos parceiros. Algumas semanas eu estive em Mossoró, né? Visitando integradores, e falei, cara, eu tô focando nesse tipo de cliente. Falei, pô, cara, eu tô fazendo zero grid com diesel pra fazendas. Falei, cara, olha só até agora, eu falei, cara, mas se paga? Ele falou, Hugo, só com a economia de diesel e de transporte, de logística, o sistema se pagou em 100 dias. Eu acredito. Em 100 dias. Eu acredito. Falei, cara, não acredito. Ele falou, cara, tá aqui o número. Ele abriu. Pum. Falei, cara, não é possível. Então, assim, olha a imensidão de possibilidades que o nosso mercado tem. E hoje, 2 caras falaram, cara, eu tô com um cliente que é uma fábrica e é uma fábrica ele me falou que era de gesso e outra é uma fábrica de granito. Falou, esse não pode colocar aqui um fotovoltaico porque se ele colocar, a rede cai na cidade. Então ele trabalha a fábrica com gerador 24 horas. E o outro da mesma questão em 2 estados distintos. Então a nossa rede já é precária desde sempre. Né? Então nós não conseguimos fazer o país crescer porque nós não temos capacidade energética. Escoar a produção de energia. Não temos. Então, assim, aquela conversa de o carro elétrico e a bateria não iria virar porque a nossa rede não comporta, o cliente não tá nem aí. Vai entrar carro elétrico como já tá entrando, vai entrar bateria, vai entrar projeto. Vai começar a dar problema. Vai. E aí que a gente entra. Se tem problema, nós somos então vamos solução. Lá. A inteligência em micro-redes, a descentralização do processo de distribuição de energia. Né? Então, quando a gente fala assim, a centralização em tudo na vida nunca foi tão benéfico porque a gente não distribui riqueza. Quando a gente fala em geração distribuída, a gente está distribuindo riqueza, ampliando a economia. E aí a gente fala, nós temos tecnologias hoje, pensando em Enphase, pensando em ampliação de sistema, para trabalhar redes inteligentes e micro-redes? Ótima pergunta. Maravilha. Nós temos hoje já casos reais na Holanda, na Austrália, nos Estados Unidos, Havaí, Porto Rico, em que a distribuidora entra com PPP com o cliente. Então ela já tem acesso aos sistemas fotovoltaicos, já sabe quem mais exporta do que consome e está compensando mais fornecer baterias para esses clientes com custo zero
com a necessidade exclusiva da utilização daquela bateria no horário X. Ou seja, quem controla essa bateria é a concessionária. É a concessionária. Que interessante isso, hein? Olha. É incrível. Não é à toa que se você pegar, André, o nosso gateway para a rede 127.220, o gateway para 220.380, você vai ver um shunt resistivo. Ali é para a concessionária entrar e controlar o sistema fotovoltaico. Que legal, hein? Essa é uma discussão interessante porque muita gente pensa na bateria como algo meu, da minha casa. Só que o próprio conceito de rede inteligente e até a qualidade de energia desde o princípio foi pensando num conglomerado, num pequeno local onde você consegue gerar com a geração distribuída e melhorar a performance em determinados momentos, horários. Então isso é algo que, infelizmente ou felizmente, a gente vai dependendo de uma resolução com concessionária, mas o próprio ato de quem já tem o fotovoltaico querer agregar a bateria, no futuro já é uma solução para aquele local dessa forma. Olha quanto mercado e quanto trabalho vocês vão ter por aí, hein, gente? Eu tava andando aqui hoje na Marginal Pinheiros e olhando quanto prédio. Você imagina, né? Hoje uma solução de um prédio, você tem lá 2, 3, 4 clientes aqui na Marginal Pinheiros, aqueles prédios gigantes, que você tem ali carro elétrico. Então você tem um carregador, a situação hoje é essa, você tem um carregador naquele prédio compartilhado. Nem todo mundo precisa carregar no mesmo horário, então dá conta do recado hoje. Você imagina, Hugo, quando for o contrário, eu tenho 200 carros precisando abastecer naquele momento e eu preciso eletrificar não vai ter condições de instalar 200 pontos de recarga dentro de um prédio. Não tem a infraestrutura nem para dentro do prédio e nem para fora. A rede não vai comportar. Então olha só o quanto a gente tem que voltar para a lição de casa e falar como que eu resolvo isso. Não, e ainda se a gente for para a base, por exemplo, eu estava tendo uma conversa ontem sobre qualidade de energia. No Chile, toda usina fotovoltaica ou usina eólica, ela tem que ter um dispositivo de capacidade de melhoramento de rede. Então, tanto capacitivo quanto indutivo, esse tipo que seja, né? O fotovoltaico já faz isso. Só que no Brasil, nós tínhamos uma capacidade energética das hidrelétricas que comportava isso. Hoje já não está mais comportando mais. Então, nós estamos caminhando para quê? Para os sistemas fotovoltaicos atuarem na rede diretamente para a qualidade de energia. Então, eu bato nessa tecla há muito tempo. Nós temos emprego hoje, nossos filhos terão emprego, nossos netos terão emprego, nossos bisnetos terão emprego em energia elétrica. Então, assim, eu falo com um prazer tão grande disso, cara, e com tanto amor, porque assim, a gente tá no comecinho ainda. Nós estamos fazendo história, né? E o fotovoltaico, ele é tão volátil e ele é tão rápido. A gente voltar 3 anos atrás e falar, caramba, mudou muito. Exatamente. Mudou muita coisa. Como o Hugo falou, daria pra gente ficar conversando aqui, gente, horas, mas eu vou fazer um convite pra vocês irem lá no meu podcast, aqui, minha sala de podcast aqui em São Paulo, e a gente continuar esse bate-papo aqui que tá incrível. E a gente tem muita coisa legal pra trazer aqui nesses bate-papos aqui pra evoluir o mercado. Essa é a ideia. A ideia é que você participe também, entre em fórum de discussões. Quer saber mais, quer mandar pergunta? Ricardo, tá aqui o Hugão em Phase, pode ficar à vontade, entra com a gente, vem com a gente, vamos transformar esse mercado. Energia limpa é o futuro e esse futuro já está acontecendo nesse presente. É isso? Perfeito. Então, fique ligado na programação, abaixe o nosso app, lá já está disponível, solar.tv.br, vem com a gente e vamos ficar bem informado. Valeu, pessoal! Valeu, obrigado. Valeu!